Olá, pessoal. Eu quero falar um pouquinho hoje de um assunto que eu acho super importante, a meu ver é muito importante e tenho visto muitos movimentos nesse sentido também. O mundo está em constante mudança e cada dia mais se faz necessário nos reinventarmos, né? E a pandemia veio para deixar isso ainda mais claro e evidente, né? Porque a pandemia nos obrigou a se reinventar, né? A fazer de um jeito diferente, de um jeito novo, a buscar novos caminhos. E dentro da comunidade jurídica, dentro do direito e aos profissionais do direito, eu vejo principalmente na minha área de atuação, né, que são métodos alternativos e extrajudiciais de solução de conflitos, eu vejo o quanto algumas características estão se fazendo imprescindíveis para os profissionais que virão aí para esse mercado. Uma delas é o olhar, né, a necessidade de modificar o olhar que temos. O olhar que temos, nós profissionais do direito, o olhar que temos primeiro para o conflito e depois o olhar que temos em relação ao entorno do conflito. Então, algumas habilidades para que a gente melhore esse olhar, para que a gente mude as nossas lentes, tem a ver com a comunicação, com a empatia, com a escuta ativa, né? Essas são algumas características que eu vejo que são de suma importância para os profissionais contemporâneos. Por que eu digo isso? Porque se a gente tem um olhar só para o conflito e um olhar negativo de que o conflito é algo ruim e só ruim, a gente fica preso a uma única maneira, uma única forma de resolver, de dar solução para aquele problema que o cliente traz, né? A gente tem uma tendência a ser meio automatizado nos atendimentos jurídicos, de forma que a gente recebe o cliente, ouve o problema, mentalmente a gente cria já o caminho, fazendo a conexão com a legislação, com o ordenamento jurídico em relação àquela matéria, já traça a estratégia de ação, né? E se for parte contrária, a estratégia de defesa, e é isso. Mas a realidade é que o mundo moderno pede mais do que isso. Até porque nós já concluímos que nem sempre a ação judicial é o melhor caminho. Da mesma forma, nós já descobrimos que existem inúmeras outras formas, inúmeras outras portas para solucionar conflitos, disputas, controvérsias. Então, se nós já sabemos que existem outras maneiras, se nós já sabemos que outras maneiras diante de determinados assuntos se colocam muito mais eficientes e eficazes e vantajosas, é necessário dar esse outro passo, que é organizar tudo isso, né? E isso começa no atendimento. Então, personalizar o atendimento, sair da robotização, né? Sair daquele atendimento automatizado e trazer atendimentos mais pessoais, né? Que se tornam, por consequência, atendimentos mais humanizados. E com isso, ter um olhar para o conflito não só como algo negativo, mas como algo que traz a possibilidade de construir novos caminhos e novas formas, né, para estabelecer a relação entre aquelas partes. E então eu vejo também, ver o conflito também como uma oportunidade, às vezes, de mudança, de inovação, e também olhar o entorno desse conflito, né? Como é que esse conflito se coloca diante dessas partes? Qual é a relação que se estabelece entre essas partes? É uma relação pré-existente ao conflito? É uma relação que nasceu com o conflito? Que tipo de relação é essa? Né? Qual é o entorno de tudo isso? Qual é o cenário de tudo isso? Porque quando o nosso olhar é assim,
é um olhar sistêmico, quando a gente consegue ter um olhar sistêmico para aquele acontecimento, nós temos a oportunidade de direcionar de forma mais adequada. Temos o cenário, olhamos de uma forma sistêmica, com atenção, com empatia, com neutralidade, sem julgamento e com presença, né? Sem aquela história de estar ouvindo o cliente e já tá criando as estratégias, estar ali no momento da audição, efetivamente ouvindo. E com isso, analisar todo esse cenário e aí junto com o conhecimento dos métodos e dos meios extrajudiciais adequados de solucionar conflitos, encontrar e direcionar aquele conflito para o melhor caminho. Porque com isso, a gente consegue ter uma solução mais adequada para aquilo, uma solução efetiva, uma solução que realmente seja solução. Porque muitas vezes o que a gente vê é que se tem uma decisão em relação a determinado conflito, mas as coisas não se resolvem e novos conflitos surgem, né? E às vezes daquele conflito nasce um segundo conflito e por aí vai. Então, essas habilidades, né, de atendimento mais personalizado e mais humano, escuta ativa, empática, neutra, esse olhar sistêmico, são habilidades importantíssimas para os profissionais contemporâneos que buscam a efetiva solução de suas questões e não tão somente o arrastamento da solução, né? Mas a solução em si. E muitas vezes essas outras portas, esses outros meios de solucionar os conflitos, eles ajudam também a restabelecer as relações. Não necessariamente a relação anterior ao conflito, mas ajudam a restabelecer a relação humana que muitas vezes é necessário existir além daquele conflito. Como acontece com sócios, né? Que às vezes o conflito surge, mas a sociedade está ali e os sócios têm que tomar decisões diariamente. Então eles precisam ter uma relação estabelecida. Eles precisam sair do conflito sem manchar muitas vezes essa relação. Então é muito importante em determinados conflitos que a relação se restabeleça para que se consiga avançar. Né? Assim também com questões familiares. Muitas vezes o casal termina, mas a relação familiar não vai terminar nunca, principalmente e especialmente quando falamos de filhos. Então é necessário o restabelecimento dessa relação para que os conflitos consigam ser dissolvidos e resolvidos e não eternizados no tempo. Então eu queria deixar um pouquinho para vocês desse pensamento meu. É um pensamento, mas um pensamento que foi criado e desenvolvido a partir da observação do que vem acontecendo e através da vivência e da experiência ao longo de todos esses anos que eu tenho de carreira, né, 19 anos já. Então, e toda a experiência vivenciada nesse período, né, de tudo que já assisti nos conflitos, no pós-conflito, e agora trabalhando com os meios alternativos, os resultados que eu tenho visualizado e o que tem dado certo, o que não tem funcionado, enfim. É um pensamento que vem como uma resposta de muita reflexão e da experiência vivida, e eu queria compartilhar isso com vocês porque tem sido fundamental na minha vida profissional e na vida profissional de vários colegas com quem eu compartilho experiências. Obrigada pela atenção, pessoal!